Hoje, a gente vai mergulhar fundo num tema que é fortíssimo, mas que na prática, quase ninguém fala em voz alta: as feridas emocionais da paternidade. O que torna essa análise tão interessante é que o texto nos mostra que o primeiro passo para uma verdadeira cura familiar não passa nem perto de tentar ser perfeito. Na verdade, passa por reconhecer feridas que muitas vezes estão ali super enterradas. É uma jornada e tanto para entender como a história de vida de um homem acaba mudando, de um jeito ou de outro, a forma como ele ama e educa. Para começar, a gente se depara com um conflito que é muito real. Por que acabamos repetindo justamente aqueles comportamentos que mais detestamos? Existe um paradoxo clássico na paternidade. Muitos pais amam os filhos de forma profunda, querem dar a eles o melhor mundo possível, mas, de repente, bum, se veem presos em um ciclo de gritos, de indiferença ou até de fuga emocional. Fica aquele abismo gigantesco entre o afeto que se sente no coração e a atitude que se pratica ali no calor do momento. E o nosso material base deixa uma coisa absolutamente clara. Essas reações mais duras, na esmagadora maioria das vezes, não nascem de má vontade. Não é um desejo consciente de machucar. Sabe, a verdade é que essas reações vêm de feridas que lá atrás não foram curadas. São dores herdadas ao longo da vida e principalmente herdadas da própria relação que esses pais tiveram com os pais deles no passado. É aquela velha história, a dor que não encontra palavras acaba se repetindo nas atitudes. Então, o ponto-chave aqui é que nenhum homem vira pai do zero. A bagagem está sempre lá. Todo mundo traz as marcas da sua própria história. E o texto enfatiza muito bem que olhar para isso não tem nada, absolutamente nada a ver com procurar um culpado. Não é sobre apontar o dedo para a geração anterior. É simplesmente sobre ter a coragem de encarrar a própria verdade. Porque, no fim das contas, só assim se abre um caminho real de libertação. O que nos leva ao nosso primeiro tópico, as origens das feridas paternas. Nossa fonte detalha 4 feridas principais. A primeira é a ausência ou a frieza. Pais que não receberam muito afeto tendem a ter uma enorme dificuldade de expressar carinho. É como se faltasse a referência, o como fazer. Segundo, temos a violência, seja ela física ou emocional. Homens que cresceram sob gritos acabam repetindo o padrão ou, no extremo oposto, viram super permissivos para compensar. Terceiro, a negligência emocional. Crescer num ambiente onde sentir é visto como fraqueza faz com que o pai reprima tudo e acabe ignorando as necessidades emocionais dos filhos. E, por fim, a rejeição ou abandono. Esse sentimento de não ter sido desejado gera uma insegurança brutal, que muitas vezes vira ansiedade ou uma necessidade exaustiva de controlar tudo e todos em casa. Avançando para a próxima parte, a herança invisível. É aqui que o texto introduz o conceito de herança emocional inconsciente. Basicamente, são aquelas feridas não tratadas que vão passando de geração para geração, como se fosse um objeto de família invisível. E é exatamente por isso que muitas vezes um pai se pega agindo do mesmíssimo jeito que ele prometeu que jamais agiria. A intenção de fazer diferente é real, mas como a raiz da dor nunca foi tratada, o padrão simplesmente liga o piloto automático e se repete. Tem uma citação espetacular do teólogo franciscano Richard Rohr no nosso material que amarra isso de um jeito perfeito. O que não é transformado é transmitido. É curto, grosso e verdadeiro. Romper esse ciclo é totalmente possível? Sim, mas exige muita consciência, exige decisão e, na maioria das vezes, exige buscar ajuda especializada. Ignorar o problema definitivamente não é a solução. Isso nos leva direto ao nosso próximo ponto, a cura como caminho de santidade. A partir daqui, o texto traz uma lente cristã belíssima para esse processo. A ideia é que curar-se por dentro não é só um movimento psicológico, mas uma jornada profundamente espiritual. A fonte cita que Jesus toca as feridas mais profundas da alma não para humilhar ou expor, mas para curar e dar um novo sentido a essa dor. Quando um pai reconhece que está ferido e precisa de ajuda, ele dá um passo gigantesco de humildade. E, seguindo a tradição de que a força de Deus se manifesta na fraqueza, esse reconhecimento faz com que ele se torne um canal de graça imenso para a família toda. Mas como colocar tudo isso em prática? Vamos à seção Passos Concretos para o processo de cura. O material oferece um roteiro bem claro, com 6 passos vitais. O primeiro é não fugir. É preciso reconhecer as feridas e sair da negação. Segundo, nomear as emoções. É dar nome aos bois mesmo. Dizer que está com raiva, com mágoa, para poder lidar com isso. Terceiro, buscar ajuda adequada, que pode ser uma terapia ou uma boa direção espiritual. O quarto é crucial, perdoar. Perdoar os próprios pais não é sobre aplaudir o erro deles, mas sobre se libertar dessa prisão interior.
Quinto, reescrever a história, escolhendo ativamente novos caminhos de educação. E o sexto, dentro dessa visão espiritual, é recorrer à graça buscando força através da oração. Chegamos então ao penúltimo tópico, o testemunho que transforma. E olha que coisa fantástica! Quando um pai compartilha essas fragilidades e o próprio esforço de crescimento com os filhos, claro, de um jeito que faça sentido para a idade deles, a mágica acontece. A educação sai só das palavras e vira um exemplo vivo, ali, na prática. Uma criança que vê a figura paterna tendo a coragem de buscar ajuda e de pedir perdão, aprende de imediato que ela também tem espaço e permissão para fazer o mesmo quando as coisas ficarem difíceis na vida dela. Para ancorar essa coragem, o autor traz uma inspiração bíblica lá do Salmo 147. Ele cura os de coração quebrado e trata suas feridas. É um lembrete super poderoso para dar fôlego extra para quem está enfrentando o peso gigante de um passado que ainda machuca. Agora, vamos desacelerar um pouquinho o ritmo para as reflexões para a meditação pessoal. A fonte propõe um momento de olhar para dentro, começando com uma verdadeira viagem no tempo. Quais feridas lá da infância ou da juventude ainda estão dando as cartas na forma atual de ser pai? É um convite para mapear onde exatamente o passado ainda está querendo mandar no presente. A segunda reflexão bate num ponto sensível. Será que existe alguma dor que é constantemente evitada, empurrada para debaixo do tapete, mas que no fundo se sabe que precisa urgentemente de cura? É muito da nossa natureza humana tentar fugir do desconforto, mas o que não é tratado cobra o seu preço. A terceira pergunta foca naquele calor do momento. Existe consciência clara dos sentimentos que tomam conta da mente exatamente na hora em que se perde o controle em casa? Entender qual é o gatilho emocional no meio do caos é absolutamente essencial para não virar refém dos próprios impulsos. E a quarta reflexão traz a gente para a realidade prática. Tem havido uma busca real e ativa por auxílio humano e espiritual para crescer como homem e como pai? Ou ainda existe aquela velha tentativa de carregar o peso do mundo inteiro nas costas, no silêncio absoluto? Fechando essa análise, o texto nos apresenta a oração do pai ferido. A essência do apelo do autor é muito tocante. É um pedido de coragem para enfrentar o que passou, para que, ao curar aquele menino ferido que ainda existe lá dentro, possa nascer um pai verdadeiramente inteiro para os filhos. É, no fim do dia, a arte de transformar a dor em um poço imenso de compaixão e maturidade. Toda essa reflexão riquíssima que a gente destrinchou hoje saiu do livro Pai de Coração Inteiro, do diácono Valdinei. E para encerrar nossa explanação, fica no ar uma provocação muito séria. Não seria verdade que ter a coragem absurda de olhar para trás, enfrentar as próprias sombras e lutar pela própria cura emocional é, afinal de contas, o maior e mais genuíno ato de amor que um pai pode oferecer à sua família? Fica aí essa baita reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.